E aí, povo, estamos de volta, parte 3 do nosso vídeo, então, de óxidos. E essa aula é bem mais dinâmica, tá? É uma aula de exemplos, uma aula aqui agora para te mostrar algumas aplicações dos óxidos. Então, por exemplo, quando a gente começa a pensar neles, eu já fui direto colocando aqui, ó, óxidos presentes no nosso cotidiano. Claro que eu não vou abordar todos, mas a ideia é pegar aqueles que a prova do Enem cobra bastante, tá? Então, quando eu falo de óxido no cotidiano, um dos primeiros processos que vem à mente é o caso do óxido de cálcio, também chamado de cal virgem ou de cal viva. O óxido de cálcio ele é usado, por exemplo, na hora de você fazer a correção do pH do solo. Quando o solo está muito ácido, se utiliza o óxido de cálcio, porque aí, com a água, por exemplo, de uma chuva, a umidade do solo, é produzido o hidróxido de cálcio, e aí você vai deixando o solo mais básico. Tendo que está aqui embaixo a reação. Ó. A reação da cal viva ou cal virgem com a água, gerando o hidróxido de cálcio, ou aquilo que a gente falou na outra aula, né? Cal hidratada, cal extinta, cal apagada. Então, óxido de cálcio é um óxido presente no cotidiano, em questões de vestibulares ele é muito comum de aparecer, e é um bom processo para fazer uma remediação no pH do solo. Outro caso de óxido legal são os casos do ferro. Quando a gente pensa no Fe3O4, que é a magnetita, lembra que é um óxido duplo, tá? Óxido duplo de ferro aí, e também na hematita, que é o óxido férrico. A magnetita é o ímã natural e a hematita é a ferrugem, então aquele tom avermelhado, né? Aqui no estado de Santa Catarina, um pouco utilizado ou produzido após o resíduo lá do processo do carvão, para você vender isso aqui na forma de pigmento vermelho, então usado na construção civil. Então, óxido de ferro também um óxido bastante usado aí. Além deles, a gente poderia destacar ainda o óxido de alumínio. O óxido de alumínio, gente, eu dei um destaque um pouquinho diferente. Esse óxido, ele, por exemplo, está presente na forma da alumina, e vai ser a nossa última imagem que vai aparecer aí, tá? Que é bastante usado lá na frente, quando a gente vai falar de eletroquímica, quando nós falamos de obtenção de metais, os óxidos são boas fontes de metais através da eletrólise, por exemplo, e o óxido de alumínio, ele também é o óxido que está presente na estrutura do rubi e da safira. Claro que eles têm cores diferentes, por quê? Porque além da estrutura do óxido, nós temos outros elementos dando essa cor, por exemplo, o rubi tem o cromo 3, que vai deixar a coloração avermelhada, a safira ela é contaminada, a gente fala assim, por ferro e titânio, então acaba tendo essa coloração azul bastante intensa. E a partir da alumina, do óxido de alumínio, que é um pozinho branco, a gente obtém também o alumínio lá no processo siderúrgico, né? Então através da eletrólise ígnea do óxido de alumínio. Bastante importante, tá? Porque essa eletrólise, ela demanda de muita energia. Então ela acaba fazendo com que seja necessário você ter uma grande produção e aí vai ser um grande custo. Então vamos incentivar o processo de reciclagem, onde reciclando eu diminuo a energia necessária para obter alumínio. Além da alumina, eu também coloquei o dióxido de silício, aonde a sílica, como é bem conhecida, é o óxido que está presente aqui, ó, na areia da praia, na sílica gel, que vem junto com os pacotinhos aí para manter seca, né, equipamento eletrônico, também está presente na ametista, no quartzo, lembrando, no vidro incolor, e aí, claro, se eu quiser colorir esse vidro, eu começo a dopar ele colocando outros compostos. Então, dióxido de silício, também um óxido bastante importante aí, a sílica, né, extremamente utilizada. Já que eu fui para essa linha meio mineral, falando do rubi, da safira, eu coloquei para vocês aqui ó, algumas coisas lá da mineralogia, onde aparecem os óxidos. Por exemplo, o quartzo, que é o SiO2, o dióxido de silício, a hematita, o minério de ferro, né? Então, o óxido de ferro, a bauxita, que é o minério da onde a gente tira o óxido de alumínio, a cassiterita, que é o do estanho, o óxido de estanho, a magnetita, a pedra natural, o ímã natural aí, que a gente já falou que é o óxido duplo, e a pirolusita, que é o óxido de manganês. Então, exemplos da mineralogia. Para a galera que pensa aí em fazer geografia, a galera que vai estudar rochas, essa parte de mineralogia é bastante legal. Tá? Você vê toda a composição, vê como que você tem os elementos. E aqui a gente tem fontes, pessoal, para obter esses elementos, a partir de processos, por exemplo, de eletrólises. Então, fontes para esses metais.
Também devemos lembrar de outros óxidos importantes, tá? Que nós destacaríamos aí. O caso do monóxido de carbono. E aí não é à toa, já coloquei ali que ele é tóxico. Embora a gente já tenha falado, o monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina, formando a carboxihemoglobina e impedindo o transporte de oxigênio. Além disso, ele também tem um problema de uma reação, por exemplo, no caso de um fumante, porque ele também reage com o caso aqui, ó, da nicotina. Então, se eu tenho nicotina sendo transportada e monóxido de carbono sendo transportado na corrente sanguínea, eles podem coagular, aumentar o processo de coagulação do sangue. E aí, claro, impedindo, né, ou causando um entupimento aí de uma artéria, de uma veia, de algo do tipo. Também temos a questão do óxido de zinco. Aqui, ó, o óxido de zinco, o ZNO, ele está a partir de um material restaurador temporário. Isso aqui é processo de dentista, tá, gente? Aquelas restaurações temporárias. Além disso, também falei para vocês, ele é usado lá na creme de proteção solar e também é usado bastante em pomadas para assaduras. Então, eu peguei um caso aqui, tá? Óxido de zinco mais nistatina, que nesse caso aqui a nistatina tem o papel de ser também antifúngico, mas o óxido de zinco está bastante utilizado nessa questão da proteção contra as assaduras. E eu destacaria por último, né, mas não menos importante, com toda certeza um óxido extremamente importante, o dióxido de carbono. O gás carbônico, galera, tem toda aquela pegada que você já discutiu em geografia, você já discutiu em química, em biologia, o processo todo do aquecimento global do efeito estufa. Esse óxido, esse dióxido no caso, ele está presente em toda a atmosfera. Portanto, em qualquer lugar do planeta que chover, a nossa chuva vai ter um caráter ácido. E já que a gente está falando em chuva, caráter ácido, vamos dar uma olhadinha nessa ideia. O que é chuva ácida? Pô, Marlon, tu acabou de falar que toda chuva é naturalmente ácida. Então, quando é que eu uso o termo chuva ácida? Eu vou usar este termo quando eu tiver uma chuva com um pH inferior a 5,6. Lembra lá da escala de pH, né? De 0 a 7, o meio é ácido, 7, o meio é neutro, 7 a 14, o meio se encontra básico. Isso falando a 25 graus Celsius, né? E amostras em água. Levando em conta isso aqui, no processo de formação da chuva ácida, nós temos diversas reações que envolvem os óxidos. Coloquei uma figura aqui para vocês e vou mostrando na figurinha. Olha só, combustíveis fósseis, eles acabam liberando na atmosfera dióxido de enxofre, monóxido de nitrogênio, além, claro, né, do CO2, do vapor da água, da fuligem, que seria o carbono, do monóxido de carbono. Então, quando eu tenho essa liberação desses gases, o que acaba acontecendo? Em ambientes que eu tenho raio, por exemplo, o nitrogênio ele pode virar monóxido de nitrogênio, um gás que é tóxico e que em reação com o oxigênio vira o dióxido de nitrogênio, que pode reagir com a água e formar o ácido nítrico e o ácido nitroso. E a gente tem ácidos sendo formados lá na água que estava na nuvem para precipitar como uma chuva ácida. O caso do enxofre é um caso bem emblemático. Tá? A reação está aqui. Ó. O enxofre reage com o oxigênio, vira dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre reage com o oxigênio e vira trióxido de enxofre. Está aqui em cima a reação. Ó. Ao termos a formação do trióxido de enxofre, ele reage com a água lá das nuvens e forma ácido sulfúrico. Então, os principais ácidos que nós temos em uma precipitação de chuva ácida são o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Ah, professor, mas qual que é o risco disso daqui? Galera, você já foi viajar e já viu aquelas estátuas ou aquelas fachadas de casa mais antigas que estão desgastadas? Porque muitas vezes aquilo é feito de mármore. E aí, com uma chuva ácida, o mármore, por ter uma característica de ser um sal de caráter básico, ele reage com o ácido da chuva e vai desgastando. Então, aquelas gárgulas, por exemplo, na Europa, em igrejas antigas, quando você vai olhar hoje, estão todos perdendo a feição, porque está sendo desgastado, justamente porque a incidência da chuva ácida aumenta muito pós-revolução industrial, quando a gente começa a ter um maior uso de combustíveis, quando a gente começa a ter uma liberação maior de gases tóxicos no ambiente. Também vou ter problema com solo, terei problema com água, posso ter problema aí de contaminação de águas, até chegando no lençol freático, posso ter o problema aí com a fertilidade do solo, matando plantas. Tá? É possível sim ter uma chuva ácida com uma concentração tão forte que possa te causar irritação na pele, não é comum, mas é possível. Tá? Além, claro, de destruir metais, facilitar a corrosão. Então,
geram vários transtornos. Essa ideia da chuva ácida, ela é tão importante que o Enem adora cobrar. Quando a gente fala de ácido na prova do Enem, e eu estou falando do Enem de 2010 até 2019, parece que existe uma tara em relação ao ácido carbônico, ao sulfúrico e ao nítrico. O carbônico porque é o que se forma com o CO2. Então, toda água com gás vai ter ele presente, qualquer bebida gaseificada. Agora, o sulfúrico e o nítrico, eles aparecem muito por causa da pegada ambiental, gente. Lembra? De nada serve eu conhecer um composto, de nada serve eu entender a química, se eu não conseguir pensar e projetar ela dentro de uma utilidade, dentro de algo para a minha sociedade ou para compreender um fenômeno que eu observo. Então, quando o Enem aplica isso, ele aborda muito essa questão da chuva ácida. Temática bem bacana aí para você abordar. Agora, a gente tem também os hidretos, uma outra classe de composto, pouco estudada, fica de lado geralmente, já tem um spoiler ali embaixo, né? O que são? Eles são compostos binários. Agora, o hidrogênio vai estar sendo o elemento... Nossa, vai estar sendo, ficou feio, né? Vamos estar gerundiando. Então, o hidrogênio, ele vai ser o elemento mais eletronegativo. Quer dizer, ele está ligado a um metal. Então, o Na, por exemplo, aqui, ó, é mais, o H é menos. O hidreto, gente, eu associo quando eu tenho o hidrogênio com uma carga negativa. Os hidretos, eles podem sofrer reações com água, tá? Aonde, se for o hidreto aqui, ó, vai formar uma base e vai sair o gás hidrogênio. Então, quando eu coloco um hidreto em água, eu formo uma base e libero o gás hidrogênio aí, lembrando que o gás hidrogênio é um gás combustível. E eu posso dar um nome também para eles, que é hidreto de e o nome do elemento. Então, aqui, ó, hidreto de sódio. Ou aqui embaixo, hidreto de alumínio. Beleza? Então, composto binário, hidrogênio metal, hidretos. Hidretos metálicos, por exemplo, né? Além dos hidretos, a gente tem os carbetos. Os carbetos vai seguir a mesma lógica. São compostos binários, só que agora um dos elementos é o carbono. Então é o carbono ligado a alguém. Só lembrando, tá? Nesse caso, de novo, o carbono é o elemento mais eletronegativo. E são ligados por ligação iônica, são compostos iônicos aí. A gente vai pensar principalmente no caso de dois exemplos, o CaC2 e o Al4C3, dois carbetos aí. Também sofrem reações com água, formando bases, novamente, tá? E liberando, olha só, liberando hidrocarbonetos. No caso do primeiro carbeto aqui, eu libero o etino, ou acetileno. No caso do segundo, eu libero o gás metano. Opa, lembra? Outro gás associado ao efeito estufa. E a nomenclatura, carbeto de e o nome do elemento. Eu estava cuidando ali, chamando de CaC2, para não dar o spoiler, que aqui é carbeto de cálcio e aqui carbeto de alumínio. O carbeto de cálcio talvez você já tenha visto. Uma pedrinha que quando você coloca em água pega fogo. Tá? Então o carbeto de cálcio a gente coloca ele em água e aí começa a pegar fogo. É o caso que tem aqui na imagem aqui de baixo. Então, carbetos e hidretos. Hidrogênio sendo mais eletronegativo, carbono sendo mais eletronegativo, ligados a metais, compostos binários. Só por favor, cuida para não sair falando que no metano, por exemplo, é um carbeto, que o etano é um carbeto, qualquer coisa do tipo, tá? Então aqui, ó, a figura representa uma situação típica de grandes cidades e centros industriais. O principal problema ambiental causado pelas reações químicas no ar e nas nuvens, envolvendo os gases apresentados, é conhecido como... Quem são os gases, gente? Tá aqui, ó, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, muitas vezes a gente vê eles representados assim, ó, NOx, porque aí vale o quê? Vale o NO2, vale o NO, então vale todos os compostos. E dióxido de nitrogênio, além dos hidrocarbonetos que estão aqui embaixo. Cara, o que eu tenho que envolve SO2, que envolve dióxido de nitrogênio, NO2, e que vai ter até hidrocarboneto sem problema nenhum. Mas que vai reagir com esses óxidos aqui, ó,
nós temos o problema da chuva ácida. Tá? Então, o que a gente tem aqui é a questão da chuva ácida. Até porque ele falou que as reações químicas no ar e nas nuvens. Nas nuvens a gente vai ter a água formando os ácidos para a chuva ácida. Lembram quais são? Tranquilinho de lembrar quais eram, né? Ácido sulfúrico, ou nesse caso aqui vai dar o sulfuroso, na verdade, tá? E seria ácido nítrico e nitroso. Uma questãozinha da UDESC para a gente ver. Quando os derivados de petróleo e o carvão mineral são utilizados como combustíveis, a queima do enxofre produz dióxido de enxofre. A queima do enxofre produz dióxido de enxofre. As reações de dióxido de enxofre na atmosfera podem originar a chuva ácida. Verdade, esse dióxido pode reagir com o oxigênio e formar o trióxido de enxofre, ou ainda, o dióxido de enxofre poderia ter reagido com a água, formando o ácido sulfuroso, ou aquele trióxido formado pode reagir com a água, formando o ácido sulfúrico. Então, sobre a chuva ácida, escolha a alternativa incorreta. Cuidado que a UDESC gosta de fazer isso. E tem A. O trióxido de enxofre reage com a água, produzindo ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Verdade, ácido sulfúrico é forte, eu mostrei a reação aqui embaixo, tranquilo. E tem B. O dióxido de enxofre reage com o oxigênio e se transforma lentamente em trióxido de enxofre. Esta reação é acelerada pela presença de poeira na atmosfera. Isso é verdade, galera. Quando eu tenho poeira na atmosfera, ela acaba atuando como um catalisador, fazendo com que essa reação química aqui ocorra mais rapidamente. Então, até agora, verdadeira a letra A e a letra B. A letra C. A chuva ácida é responsável pela corrosão do mármore, do ferro e de outros materiais utilizados em monumentos e construções. Verdade, porque mármore tem característica básica, é carbonato de cálcio. Ferro pode corroer, pode oxidar, e alguns outros materiais também vão sofrer degradação. Letra D. Tanto o dióxido quanto o trióxido de enxofre são óxidos básicos. Peraí, eu estou falando de chuva ácida, eles geram ácidos. Então, falso aí. E a letra E, na atmosfera, o dióxido de enxofre reage com o oxigênio e se transforma lentamente em trióxido de enxofre. Verdadeira também. Beleza? Uma do tetra para a gente fechar. Tá aqui, ó. Vamos só migrar aqui de novo. Opa. Aqui, ó. Então, a emissão de óxidos de ácidos para a atmosfera vem crescendo cada vez mais nas últimas décadas. Eles podem ser emitidos através de fontes naturais, como a respiração vegetal e animal, erupções vulcânicas e decomposição de restos de vegetais e animais. No entanto, o fator agravante é que alguns óxidos ácidos são liberados também na combustão de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, a gasolina, o óleo diesel, entre outros. Sobre os óxidos ácidos e suas implicações ambientais, é correto afirmar que: item A. Óxidos ácidos são substâncias moleculares formadas principalmente pelo enxofre e pelo nitrogênio, e que ao entrarem em contato com a água, reagem formando os ácidos, por exemplo, sulfuroso, sulfúrico, nítrico e nitroso. Tá correto? Vamos ver as outras. O gás carbônico e o monóxido de carbono são exemplos de óxidos que reagem com a água, formando ácidos. O gás carbônico sim, o monóxido de carbono não, ele é um óxido neutro ou indiferente. C. Óxidos ácidos são substâncias iônicas, formadas, iônica é o óxido básico. O trióxido de enxofre neutraliza o hidróxido de sódio na proporção de 1:1. Falso. O trióxido de enxofre, só para vocês terem aqui certinho, olha só, SO3 reage com 2NaOH, formando Na2SO4 mais H2O. Beleza? E a chuva ácida é responsável direta pelo fenômeno conhecido como efeito estufa. Misturou todo o problema ambiental aqui para tentar te enrolar. Resposta a gente já viu que era o item A. Galera, com isso a gente fecha, tá, essa parte então aqui que está relacionada aos óxidos, tá, uma sériezinha de 3 vídeos rápidos aí. Obrigado, como sempre. Resolvam lá do Tetra as outras questões, a 1, a 2 e a 3. No Estudos, eu vou colocar uma lista para vocês, ela vai ficar até depois do recesso, então não esquenta a cabeça em fazer durante as férias, chamada Funções Inorgânicas.
Essa lista ela vai envolver ácidos, bases, sais e óxidos. Uma mistura mais real, uma situação mais próxima ao vestibular. E aí, com toda certeza, né? Agora, aproveitem o recesso. Bom descanso para todo mundo, tá? A gente se encontra aí na volta às aulas após então esse período de pausa. Boas férias, grande abraço para todo mundo e até a próxima.